paz do Senhor Jesus. Estou iniciando o último dia de exposição no primeiro livro de Samuel. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e hoje estarei expondo os capítulos 28 ao 31. O capítulo 28 se inicia com a informação de que todos os exércitos dos filisteus se agruparam para guerrear contra Israel e que o rei deles estava disposto a levar Davi com eles na batalha. E para esse capítulo foi só essa informação que o autor mencionou sobre o que se passa entre os filisteus e Davi, que estava com eles. A partir do versículo 3, o capítulo narra a história dessa guerra voltando a atenção para Saul. O primeiro detalhe sobre Saul foi sobre Samuel, que era o suporte espiritual que ele confiava, mas não podia mais confiar, pois já estava sepultado. E atrelado a Samuel e sua reforma espiritual, Saul também tinha eliminado ou expulso de Israel todos os médios ou necromantes. O autor faz questão de mencionar esses detalhes no versículo 3, pois para nos introduzir na sequência da história. Observe a ocorrência que ele descreve a partir do versículo 4. Saul, quando contemplou o exército dos filisteus, entrou em completo desespero. E como não tinha mais os sacerdotes para consultar ao Senhor, pois havia eliminado todos, quando na sua vingança doentia contra o sumo sacerdote Aimeleque, se viu em completo aperto e, tendo inutilmente consultado algum profeta e até mesmo feito uso do Urim e Tumim, que era um instrumento utilizado pelos sacerdotes, não obteve resposta alguma da parte de Deus. E como seu desespero só aumentava, decidiu perguntar para seus servos se havia alguma mulher que consultasse mortos para que ele pudesse ter contato com Samuel. E imediatamente os seus servos apontaram uma mulher que era conhecida por suas práticas necromânticas. Saul se revestiu de um disfarce e foi até Endor, um local em Israel onde essa necromante habitava. E por ela estar nos termos de Israel, não podia praticar suas consultas espirituais devido à ordem do rei Saul. Mas, diante de seu disfarce, Saul prometeu para a mulher que nada aconteceria com ela, e ela confiou nas palavras daquele homem sem saber que estava diante do próprio rei Saul. Quando ela atende o pedido do rei em consultar ou chamar para uma manifestação espiritual não autorizada a pessoa de Samuel, a necromante tomou um grande susto quando contemplou o espírito de Samuel, pois simultaneamente com a manifestação dele, percebeu que estava diante de Saul, conforme o versículo 12. O pavor da mulher foi claramente esclarecido pelo texto, quando pela manifestação de Samuel, ela o associou à pessoa de Saul pela proximidade que ambos tinham. Pela declaração dela, depois da pergunta de Saul sobre o que ela tinha visto, para ter esboçado tamanho pavor, falou que tinha visto um Deus subindo da terra. Convém mencionar que a palavra Deus no texto precisa ser entendido como juiz ou aquele que julga. Essa descrição da mulher fez com que Saul compreendesse que de fato estava diante da manifestação de Samuel e se prostrou com o rosto em terra. No versículo 15, o autor não deixa dúvidas de que era Samuel quem estava diante de Saul naquela manifestação, conforme você pode conferir. E depois de ter repreendido Saul asperamente sobre a sua rebelião no caso da guerra contra Amaleque, deixou bem claro para ele que a sua morte e a de todos os seus filhos já estava decretada naquela batalha contra os filisteus. Quando Saul acabou de ouvir as palavras proféticas de Samuel, não houve forças em si mesmo para se manter de pé. E só se recuperou quando, depois de muita insistência, conseguiram fazer com que ele comesse e bebesse. E, tendo se recuperado, foi junto com os seus servos para o acampamento onde estavam. Antes de concluir este capítulo, preciso mencionar alguns detalhes que costumeiramente são postos em dúvidas nesse texto. Foi ou não foi Samuel quem foi despertado para falar com Saul nesse dia relatado aqui? Bom, muitos querem que o texto tenha deixado escrito que foi um demônio que subiu da terra, e não Samuel, como está escrito. Porém, o texto claramente diz que foi Samuel. Como resolver esse problema? Minha proposta é: não precisamos temer quando defendemos aquilo que está escrito. Pois se não pudermos acreditar em algumas palavras reveladas nas Escrituras, o nosso padrão em acreditar ou não ficará a critério de nossas próprias escolhas, ou da escolha de quem estiver lendo. E acredito que nenhum ser humano, por mais capacitado que seja, pode ser superior ao mínimo parágrafo das palavras reveladas nas Escrituras.
Então, acreditar no texto bíblico é a única opção daqueles que realmente acreditam no Deus que o revelou. E se o texto em si não levantou nenhum critério avaliativo da questão, precisamos aceitá-lo como proposto aqui na história. O que nos resta em relação ao entendimento desse texto é simplesmente obedecer aos princípios deixados por Deus, em que não há autorização para nenhum ser humano consultar o espírito de alguém que já morreu. A prática da necromancia é algo abominável aos olhos do Senhor. Se alguém deseja se tornar uma abominação para Deus, eis aí uma opção, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 18, versículo 11 e 12. Agora vem comigo na meditação do capítulo 29. Você se lembra do início do capítulo anterior, quando o rei dos filisteus disse que Davi estaria indo com eles para a batalha contra Israel? Pois é sobre essa questão que os primeiros versículos deste capítulo estão tratando. Pela bondade e misericórdia de Deus, alguns príncipes dos filisteus não aceitaram a ideia do rei em conduzir Davi para guerrear contra o seu próprio povo, pois eles temiam que Davi se voltasse contra eles para ganhar favorecimento diante de Saul. A suspeita dos príncipes dos filisteus prevaleceu contra o desejo do rei, e Davi foi ordenado a voltar junto com todos os seus homens para a cidade de habitação deles. E com esse grande livramento da parte de Deus, o capítulo se encerra. Digo grande livramento, pois imagine como Davi lidaria com a ideia de ter que matar um de seus irmãos naquela batalha. Seria algo completamente desarmonioso com a sua personalidade. Mas o Deus que estava cuidando de cada detalhe da vida de Davi não dorme. Agora, no capítulo 30, o texto nos primeiros versículos nos revela algo intrigante. Os amalequitas invadiram a cidade de Ziglag, mas esses amalequitas não haviam sido derrotados por Saul? É isso que surge como uma grande incógnita sobre o massacre que Saul disse para Samuel ter realizado entre os amalequitas. Ao que tudo indica, Saul apenas venceu aquele ataque, arrebanhou alguns animais e raptou o rei. E por esse motivo, aí estavam eles novamente. E Davi colhendo mais uma vez os frutos da desobediência de Saul. Quando Davi e os seus homens chegaram na cidade e viram que estava incendiada, e alguns que restaram na cidade estavam chorando suas perdas, ele e seus homens também plantearam por contemplar toda aquela destruição. E por pouco Davi não foi apedrejado por ter os deixado vulneráveis a um ataque inimigo. Como os amalequitas não haviam matado ninguém, mas somente levado homens e mulheres cativos, inclusive as duas esposas de Davi, Davi chamou o sacerdote Abiatar e consultou ao Senhor para saber se deveria subir e resgatar as pessoas das mãos dos amalequitas. A resposta do Senhor foi positiva, e Davi imediatamente, junto com seus 600 homens, foram em perseguição aos amalequitas. Um outro relato interessante ocorreu quando Davi, junto com seus homens, seguiram em perseguição aos amalequitas. Enquanto estavam no caminho, alguns homens de Davi, um total de 200, não conseguiram prosseguir porque estavam cansados. O cansaço deles era justificado, pois já haviam caminhado 3 dias de retorno até Ziglag e tinham saído em perseguição aos amalequitas. Mas 400 homens continuaram a perseguição junto com Davi. O relato interessante que mencionei foi sobre o egípcio que foi abandonado pelos amalequitas por ter padecido de uma enfermidade. Mais uma vez, Davi estava sendo favorecido pela divina providência, pois esse moribundo egípcio, depois de ter sido bem alimentado pelos homens de Davi, recuperou as suas forças e serviu como um guia até os bandos amalequitas. E quando Davi e seus 400 homens chegaram onde os amalequitas estavam acampados, e desde a manhã até a tarde do segundo dia atacaram a eles, matando todos, com exceção de 400 que fugiram de camelo. Davi e seus homens recuperaram todas as famílias e os seus animais e alguns outros que haviam sido raptados de outros povos. Quando todos os 400 homens, junto com os seus familiares e as outras pessoas que haviam sido sequestradas, retornaram com Davi até onde os 200 homens cansados haviam ficado com as bagagens, Davi os cumprimentou cordialmente
E mesmo que alguns não desejavam que eles recebessem parte das conquistas do ataque, Davi repartiu de igual modo as conquistas e ainda firmou um concerto de que tanto os que fossem à guerra como aqueles que ficassem cuidando da bagagem receberiam quantidades semelhantes. E tendo chegado em Ziclag, repartiu das conquistas com o pessoal de lá e ainda com algumas regiões dos povos em Judá e outras partes em Israel, por todas as regiões em que ele e seu grupo de homens foram bem recebidos. E com essa descrição de mais esse cuidado de Deus com o seu ungido Davi, o capítulo é finalizado. No capítulo 31, o último do livro e de nossa meditação de hoje, temos o triste relato do cumprimento das palavras de Samuel. O capítulo já começa com a declaração de que os exércitos de Israel começaram a fugir diante dos filisteus, o que ocasionou o início de uma grande matança. Os 3 filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Melquisua, morreram durante esse momento de desvantagem. E ainda que Saul havia conseguido fugir, mantendo uma distância favorável, os flecheiros o haviam avistado, e isso fez com que ele se precipitasse, pedindo que o seu escudeiro tirasse a sua vida. E mesmo diante da recusa do escudeiro, Saul estava mais disposto a tirar a sua própria vida do que se entregar aos filisteus. Sua determinação era tão grande que se lançou sobre a sua espada, e de igual modo também fez o seu escudeiro. Os israelitas que estavam nas cidades próximas da batalha fugiram de suas cidades com medo de serem mortos pelos filisteus. Quando os filisteus voltaram em revista aos mortos para saquear os bens, encontraram Saul e seus filhos mortos, e para humilhá-los, pendurou os corpos deles no muro. Porém, a cabeça de Saul e suas armas foram conduzidas até o templo de Astarote, a divindade deles. A atitude de levar a arma de Saul para o templo certamente foi para defender a honra deles, pois depois da morte do grande guerreiro deles, o Golias, os israelitas, na pessoa de Davi, de igual modo decapitou a cabeça dele e sua arma foi depositada no tabernáculo. Depois de todos esses eventos, o autor nos informa que os habitantes de Jabes-Gileade foram ao local onde estavam os corpos de Saul e seus filhos e, tendo retirado do muro onde estavam pendurados, voltaram com os corpos para Jabes-Gileade e, chegando lá, queimaram os corpos e sepultaram os ossos, e depois, por motivo de luto, jejuaram por 7 dias. E com essa triste história sobre a morte de Saul, o primeiro rei de Israel e todos os seus filhos, em mais uma batalha vencida pelos filisteus, o primeiro livro de Samuel é finalizado. No início do livro, os filisteus, vencendo a batalha contra os israelitas, mataram os filhos do sacerdote Eli e levaram a arca com eles. E agora, no final do livro, o primeiro rei de Israel, juntamente com seus filhos, morreram em mais uma batalha contra os filisteus. Somente esperando o próximo livro para descobrir quem venceu definitivamente as batalhas de Israel contra os filisteus. Eu não vou adiantar nenhum palpite, mas acredito que você já deve ter alguma ideia. Para esse momento, cabe apenas mais uma reflexão sobre o problema da desobediência e rebeldia às determinações divinas. O que contemplamos na vida de Saul foi um exemplo a ser definitivamente rejeitado. Em contrapartida, o que contemplamos na vida de Samuel e Davi foram exemplos a serem seguidos e observados. Quando o Senhor Deus expressamente nos ordena o que devemos fazer com as tarefas que Ele designou para nós, devemos seguir confiantes em suas ordenanças, pois se Ele nos entregou algo, é porque Ele estará de igual modo nos capacitando para a realização dessa tarefa. Portanto, minha derradeira exortação para a conclusão deste livro é que você e eu não venhamos nos desesperar no percurso de nossa caminhada cristã, mas quando bater aquele temor ou receio, que venhamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo escritas na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, onde está escrito: "Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica." Amém? Até o próximo livro, querendo Deus.